Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia uns 2 anos que meu marido tinha aberto uma lojinha de celulares em sociedade com um amigo nosso. Depois, inclusive, eu acabei saindo do meu emprego e comecei a trabalhar com eles ali. Cuidava do caixa, da parte de recebimentos e pagamentos, e a gente se dava bem demais. Eu e o Carlos estávamos casados já fazia 5 anos. Não tínhamos filhos ainda. E o Gilberto também tinha esposa, um filho de 6 anos. E eu também sempre me dei muito bem, demais com a sua mulher. Tanto que a gente vivia almoço no domingo, por exemplo, passeios. Às vezes, a Esther também deixava o filhinho dela lá na casa da mãe para a gente poder sair à noite, curtir uma balada, um barzinho. Era uma amizade, assim, muito gostosa que havia entre nós. O Carlos, inclusive, tinha voltado a estudar. Ele já era formado, mas resolveu fazer uma especialização lá para a faculdade 2 vezes por semana. E naquela quinta-feira, era dia de aula. Lembro que já estava na hora de fechar a loja quando o Gilberto se aproximou. Escuta, eu estava pensando em dar um pulinho lá no Armando para a gente comer alguma coisa. O que você acha? Tá afim? Me animei, até porque não estava afim de mexer com panelas quando chegasse em casa. Às vezes, a gente dava uma passadinha nesse lugar para comer alguma coisa. O Armando tinha um bar-petiscaria que ficava ali na avenida e que era muito frequentado. Normalmente, o Carlos ia junto com a gente, mas ele não ligava se eu fosse lá sozinho, até porque sempre confiou em mim. Enfim, fechamos a loja e fomos direto para lá. Pedimos algo para beber, mais um lanche, inclusive pedi um para a viagem, para o Carlos comer quando chegasse da faculdade. E sabe, um lugar assim gostoso demais. Era um lugar assim bem bacana, relaxante. Tanto que quando a gente se deu conta, já tinha passado das 9 horas da noite. E só percebemos isso, que já era tarde, porque a mulher do Gilberto ligou para ele para saber onde que ele estava. Só que não sei, eu notei uma coisa estranha. Ele acabou mentindo para a mulher. Em vez de falar que estávamos ali no Armando, ele falou que tinha ficado um pouco mais tarde na loja, terminando o conserto de um aparelho que seria entregue ao cliente na manhã do dia seguinte. Cheguei a brincar com ele. Ué, Gilberto, anda mentindo para a Esther agora? Não é isso, é que é para não ficar criando caso. Sabe, achei esquisito, até desnecessário, porque a Esther me conhecia. Sabia que podia confiar em mim. De todo modo, ficou por isso mesmo. Ele acabou me deixando em casa. Eu agradeci a carona, me despedi. Só que quando já estava abrindo a porta do carro, ele falou: Sandra, espera. Me voltei para ele. Ele ficou me olhando assim, de um jeito esquisito, como se quisesse me dizer alguma coisa. Só que em vez disso, só balançou a cabeça. Quer saber? Nada não, esquece. Até amanhã. Sabe, coisa mais esquisita do mundo. Porque, repito, ficou muito claro que ele queria me dizer alguma coisa, só que, sei lá, acabou desistindo. De todo modo, devia ter lembrado de alguma coisa, ou ficado com receio, sei lá. Foi o que me ocorreu, vendo o modo como ele olhou para mim. De todo jeito, não insisti. Me despedi e entrei. E no dia seguinte, na loja, notei que ele continuava assim, meio estranho, meio quietão, meio na dele. Justo ele, que sempre foi tão brincalhão, assim, tão conversador. Será que tinha acontecido alguma coisa na casa dele? Será que ele tinha se desentendido com a Esther, por exemplo? De repente, sei lá, né? Em vida de casal,
A gente nunca sabe. O fato é que o tempo passou. Fomos levando a vida até que, numa daquelas quintas-feiras, em que o Carlos estava na faculdade, acabamos indo ao Armando novamente. Detalhe, ele continuava esquisito. Até assim, pelo menos foi o que me pareceu, meio triste. Parecia até que tinha alguma coisa incomodando. A gente pediu algo para beber e começamos a conversar. E no fim, como da vez anterior, ele me deu carona até em casa. Só que em vez de parar na frente do portão de casa, como era costume, ele parou assim um pouco depois. Eu ia até perguntar se ele tinha errado de casa, sim, na base da brincadeira. Só que bem nessa hora ele se voltou para mim e, me olhando com a expressão bem séria, falou uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Preciso te dizer uma coisa, Sandra. Eu estou pensando em vender a minha parte da sociedade para o teu marido. Sério? Mas por quê? O que houve? Por acaso você e o Carlos se desentenderam, discutiram? Não tem nada a ver com isso. É coisa minha. Nossa, Gilberto, mas o que foi que houve? Eu venho notando mesmo que você está meio quietão nesses últimos tempos. Me conta, aconteceu alguma coisa? É que não sei se devo. Não sabe se deve, mas, meu Deus, você está me deixando preocupada. É que é muito complicado. Mas complicado por quê? Se abre comigo. A gente não é amigo? Me conta. Você quer mesmo saber? Claro que eu quero. Imagine. Nessa hora, ele suspirou e esboçou um sorrisinho assim meio forçado. Aí que tá, Sandra. Eu não tô conseguindo mais sossegar, tendo você só como uma amiga. Já faz tempo que alguma coisa mudou aqui dentro de mim. Como é que é? Não tô entendendo, Gilberto. Eu acho que me apaixonei por você. Não tive culpa. Simplesmente aconteceu. Sei lá, toda vez que eu te vejo, eu me transformo. Olha, você não faz ideia do quanto está sendo difícil para mim ficar perto de você lá na loja o dia todo. Eu estou vivendo uma tortura. Olha, eu fiquei até sem palavras naquela hora. Jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Até porque a gente convivia. Fazia tanto tempo, ele nunca tinha demonstrado nada. Sempre me tratou do jeito que os amigos se tratam. Quer dizer, a única coisa diferente que eu tinha notado é que desde aquela vez que fomos lá comer aquele lanche no Armando, ele ficou assim mais quieto na dele. Parecia até meio triste. Só que daí a imaginar que fosse por minha causa e por aquele motivo ainda por cima, nunca. Olha, eu não soube nem o que falar. O que você diz numa hora dessas? Ele falou que estava pensando em vender a sua parte na sociedade para o Carlos, justamente porque queria se afastar de mim. Porque a última coisa que ele desejava na vida era me prejudicar e estragar a amizade com o meu marido. E tinha também o seu casamento com a Esther. Mais do que querer. Ele falou que precisava se afastar de mim. Foram justamente essas as palavras que ele usou. Preciso me afastar de você, Sandra. É o único jeito de tirar você da cabeça. Você entende? Ele disse, inclusive, que conversaria com o meu marido aquela semana mesmo. Mas que, claro, não iria revelar o motivo de estar querendo vender a sua parte na sociedade. Tinha falado apenas para mim,
porque achou que pelo menos eu deveria saber. E ainda pediu que eu também não comentasse nada com o meu marido. Claro que não ia comentar. Imagine. Repito, fiquei sem palavras. Aquilo me pegou assim, tão de surpresa, que eu... O que você vai dizer numa hora dessa? Numa situação dessas? Sabe, não tenho o que falar. Repito, foi uma situação assim, constrangedora demais. Lembro que ficamos um tempão em silêncio, ali dentro daquele carro, depois daquela revelação. Eu não consegui sequer olhar nos seus olhos. Aliás, até para respirar estava difícil, de tanto que aquela conversa me deixou abalada. Imagine. Eu sempre o via apenas como um amigo. Nunca tinha olhado para ele de outro modo, com outra intenção, com outro interesse. Até porque eu era casada. Ele também era casado. Todos nós nos conhecíamos, éramos amigos. Eu me dava bem com a Esther. Ele, mais do que simplesmente sócio do meu marido, era nosso melhor amigo. Sabe, situação muito complicada, que me deixou de queixo caído. Quando finalmente consegui encará-lo, ele estava olhando fixamente para mim. Não demorou muito para ele falar aquela frase. Se eu te fiz uma pergunta, Sandra, você jura que me responde com toda sinceridade? Eu tenho alguma chance com você? Chance, mas... Gilberto, você está me colocando numa situação difícil, eu sei. Para mim também é complicado. Pensa que não? Eu não estou mais sabendo lidar com isso. Aliás, não estou sabendo mais nem como agir diante do Carlos. Às vezes eu fico com vontade de confessar tudo para ele. Acredita? Lembro que, sem saber o que dizer ou falar, olhei para o relógio. Disse que estava tarde, precisava entrar. Que no dia seguinte a gente conversaria lá na loja. E ainda pedi que ele pensasse melhor sobre a questão da venda da sua parte na sociedade. Ele voltou a pedir que eu não comentasse nada com ninguém, muito menos com o meu marido, claro. O que, convenhamos, nem precisava pedir. Bom, depois disso, até eu acabei mudando, né? Me tornando uma pessoa quieta, na minha. O Carlos, quando chegou da faculdade, ele notou que eu estava meio estranha. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa, eu falei que não. Só estava um pouco cansada. Aquelas desculpas que a gente dá quando não quer contar o verdadeiro motivo. Olha, eu não preguei o olho aquela noite toda. Fiquei rolando na cama, a madrugada toda, pensando em tudo o que tinha acontecido. Lembrando de tudo que o Gilberto tinha falado. Como que aquilo podia ter acontecido, meu Deus? Como que ele tinha se apaixonado por mim? Se é que estava mesmo apaixonado, porque, às vezes, a pessoa meio que confunde o sentimento. Me perguntei até se eu tinha feito alguma coisa para estimular esse sentimento dele, para despertar. Numa dessas, sei lá, né? A gente faz coisas sem se dar conta e a outra pessoa acaba entendendo tudo errado. Olha como tudo isso me consumiu. Imagine o clima na loja no dia seguinte. Quando a gente se encontrou de manhã e olhamos um nos olhos do outro, eu cheguei a sentir até um arrepio. Ele já tinha me olhado daquele modo outras vezes, naqueles últimos dias mesmo. Mas só agora eu consegui entender o porquê, o motivo. E o Carlos ali, sem desconfiar de nada. E quer saber? Era até melhor mesmo que ele não soubesse. Imagine a confusão que daria
Aliás, no sábado, meu marido teve a ideia de fazer um churrasco ali em casa, à noite, como já tínhamos feito outras tantas vezes. Chamou o Gilberto, pediu que ele levasse a esposa e o filho. Só que, pela primeira vez, o Gilberto recusou o convite. Deu uma desculpa, falou que tinha um compromisso. Só eu sabia o motivo. E sabe, não sei explicar, mas me deu um aperto na garganta, até uma vontade de chorar. Porque eu senti que aquela amizade toda, que sempre existiu entre nós, estava desmoronando. E pior, eu não podia fazer nada para evitar. Na verdade, esse episódio mexeu tanto comigo, que mesmo não querendo, passei a olhar o Gilberto com outros olhos. Não que ele tenha despertado algum outro sentimento em mim, assim, de uma hora para outra, mas eu comecei a reparar um pouco mais nele, no seu jeito, nos seus modos. Eu que sempre tinha olhado para ele como um amigo, apenas isso e nada mais, comecei, sei lá, a enxergá-lo como homem. Eu acho que o fato de saber que ele estava apaixonado por mim despertou, assim, essa nova percepção, esse novo modo de olhar para ele. Eu sei que isso é muito complicado de explicar e principalmente de entender, mas foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Se já é difícil sentir, imagine então explicar. Na terça-feira, resolvemos conversar novamente sobre aquele assunto. O Carlos, ele tinha ido para a faculdade. Em vez de sairmos para algum lugar, apenas baixamos a porta da loja e ficamos ali dentro. Fui eu que pedi para a gente conversar, porque eu queria ver se ele tinha mudado de ideia quanto a vender sua parte na sociedade. Como também queria entender como tudo aquilo tinha acontecido, como ele tinha se apaixonado por mim. Assim que fechamos a porta da loja, ficamos ali, um diante do outro, no mais completo silêncio. Até que eu perguntei como ele estava, se estava se sentindo melhor, e ele respondeu: sei lá, Sandra. Parece que depois que eu abri meu coração com você, eu estou me sentindo ainda mais sufocado. Você acredita? Quer saber, eu acho que não vai ter outro jeito, viu? A não ser vender minha parte da loja para o teu marido. Me afastar de você. Mas, Gilberto, eu não queria que fosse assim. Será que não tem outro jeito mesmo? Eu não queria que você se afastasse. Sabe, a gente tem essa amizade bonita, já faz tanto tempo. Eu vou sentir a tua falta. Olha, foi no impulso que eu falei aquilo. Sabe, pode ter sido impressão minha, mas eu senti que a sua expressão mudou. Me pareceu até que ele sorriu, assim, bem de leve. Até que depois de algum tempo, se aproximou de mim, fez um carinho assim no meu cabelo e falou: nossa, como você é linda. Sabe que eu daria tudo para ter pelo menos um beijo teu? Só um beijo. Nada mais. Ah, meu Deus. Não sei por que eu fiz aquilo. Mas aquelas palavras, e acima de todo o jeito como ele falou, aquilo mexeu tanto comigo, que mais uma vez num impulso, mesmo sabendo que estava fazendo tudo errado, fechei os olhos e encostei minha boca na sua. Foi um beijinho assim bem suave. Mas logo em seguida,
entusiasmado por aquele meu gesto, ele me tomou nos braços e aí me beijou para valer. E o pior é que eu não fiz nada, absolutamente nada para impedir. Pelo contrário, eu correspondi, deixei acontecer. Eu me pergunto até hoje, se soubesse que aquele beijo seria a minha perdição, será que eu teria correspondido assim mesmo? O fato é que não ficamos apenas naquele beijo. Acabamos nos entregando um ao outro, ali mesmo, dentro da loja. Um beijo foi puxando pelo outro, até que quando vimos, já estava tudo acontecendo. Naturalmente que depois me bateu o remorso, o peso na consciência. Mas o pior foi que eu gostei. Me senti tão confusa. Depois ele me levou para casa e não trocamos nenhuma palavra durante todo o trajeto. Dava para ver que ele estava mais feliz. Qualquer esboço de sorriso, assim, nos lábios. O semblante menos carregado. A gente então se despediu, eu entrei, fui direto para o banho, depois fui lidar com o jantar. Só que as cenas da gente ali dentro da loja não saíam da minha cabeça. Me senti até meio fora do ar. No fundo, eu ainda não estava acreditando que aquilo tinha realmente acontecido. O pior é que o Gilberto me mandou um monte de mensagens se declarando, dizendo que não conseguia parar de pensar em mim, naquele nosso primeiro beijo, depois nos outros beijos, depois em tudo aquilo que tinha acontecido entre nós. E que não ia mais conseguir viver longe de mim depois daquela noite. Estava pronto a fazer qualquer coisa que nos aproximasse. Quem se sentiu perdida, na verdade, fui eu. Completamente confusa, como se a minha vida tivesse virado de pernas para o ar. Olha, não sei como meu marido não percebeu nada quando chegou em casa, de tão aérea que eu estava. E no dia seguinte, quando chegamos à loja, foi ainda pior. Eu não sabia nem como me comportar quando me vi diante do Gilberto. Parecia que todo o meu gesto me denunciava e que o Carlos iria descobrir o que tinha acontecido entre nós a qualquer momento. Eu fiquei de um lado para o outro daquela loja, com a cabeça tão confusa. Toda vez que o Gilberto se aproximava, eu me transformava, me sentia ainda mais perdida. Quando teve uma chance, ele falou que precisava conversar com a Esther. Naquele dia mesmo, já estava decidido, ia pedir a separação. Eu fiquei apavorada. Pelo amor de Deus, não faz isso. Pensa melhor. Só que acho que ele não escutou. Na verdade, ele não me escutou mesmo. Acho que entrou por um ouvido e saiu por outro. Mesmo que não ficássemos juntos, foi o que ele me disse, não tinha mais como segurar aquele casamento. Eu fiquei morrendo de medo dessa história toda chegar aos ouvidos do meu marido e tudo vir à tona. E de acabar acontecendo até alguma desgraça. O pior é que ele realmente fez o que tinha prometido. Não só conversou com a Esther, como acabou saindo de casa naquela mesma noite. A Esther, inclusive, me ligou, desesperada, para contar o que tinha acontecido, pedir a minha ajuda. Ela queria que eu e o Carlos conversássemos com o marido dela, tentássemos fazê-lo mudar de ideia. Imagine como eu me senti.
logo para mim, que ela vinha pedir ajuda. Eu fiquei tão mal, me sentindo tão culpada. Cheguei a me trancar no banheiro para chorar escondido. O Carlos também ficou de queixo caído. Ligou um monte para o Gilberto. Só que o Gilberto não atendeu. Quer dizer, não atendeu ele, mas me mandou um monte de mensagens. Teve algumas, inclusive, que eu nem li. Simplesmente apaguei. De medo de meu marido me pegar ali, olhando o celular, e ver alguma coisa. No dia seguinte, ele não apareceu na loja. Simplesmente mandou uma mensagem para o Carlos, dizendo que precisava resolver umas coisas com ele. Só eu sei como me senti. E não vou negar, senti sua falta ali na loja. Fiquei apreensiva o dia todo, nervosa, ansiosa, angustiada, o coração apertado. Até que na quinta-feira, ele finalmente foi trabalhar. E no fim do expediente, como o Carlos tinha faculdade, fechamos a loja e ficamos ali dentro conversando, como daquela outra vez. Se bem que, na verdade, era para termos só conversado. Esse era o plano. Só que, quando ele veio assim, na minha direção, se aproximou e começou a me olhar daquele jeito, eu pressenti que ia acontecer tudo de novo. E o pior é que aconteceu mesmo. Exatamente como naquela primeira vez. Eu devia imaginar que seria a minha perdição. De todo modo, era inegável que ele despertava uma coisa muito forte em mim. Embora antes, no tempo em que éramos apenas amigos, sabe, nunca tinha me ocorrido sequer. Tem coisa tão estranha que acontece com a gente até hoje. Eu não entendo como um sentimento de amizade pode se transformar em desejo, atração. Só isso para explicar o fato de eu perder as rédeas e me deixar envolver por aquele romance clandestino. Fomos mantendo aqueles nossos encontros até que, como quase sempre acontece, acabou vindo tudo à tona. E quem descobriu foi a Esther. Ela devia estar vigiando os passos dele, desconfiada, e acabou descobrindo tudo. Olha, foi um escândalo, porque ela não deixou barato. Veio com tudo para cima de nós. Ela chegou a grudar no meu cabelo, a arranhar a minha cara. Me chamou de coisas que não gosto nem de lembrar. Depois partiu para cima do Gilberto. Ela estava simplesmente enlouquecida. Olha, foi uma cena tão deprimente. E o pior, no meio da rua. Imagine a minha vergonha. E depois de enfrentar a sua fúria, ainda tive de encarar o Carlos. Porque ela foi correndo contar tudo para ele. Olha, foi o caos. Não sei como não aconteceu alguma desgraça. Mas foi o fim da nossa amizade bonita. Simplesmente não restou pedra sobre pedra. No fim, eles acabaram desfazendo a sociedade, venderam a loja, ou o que tinha dentro, tudo a preço de banana, e cada um ficou com a metade do dinheiro. Meu marido, naturalmente, não quis mais saber de mim, pediu separação e tomou o seu rumo. E para que nada do que tinha acontecido acabasse sendo em vão, eu e o Gilberto decidimos morar juntos. Só que também não durou muito. Porque não era ele que eu amava.
E foi a duras penas que acabei me dando conta de que fiz a pior bobagem da minha vida. Até hoje não sei o que me deu para embarcar naquela história, para me deixar levar por esse feitiço de sedução, de atração, coisa que nunca tinha me passado pela cabeça. Nosso romance foi intenso enquanto durou, mas repito, foi baseado apenas no desejo, pelo menos no que se refere a mim. E foi tão breve. Foi como um raio que nos atingiu e jogou cada um para um lado. Destruiu nossos casamentos, o meu e o dele. Acabou com nossas famílias e com aquela amizade que existia entre nós. E sabe o que me pergunto até hoje? Meu Deus, tudo isso para quê? Me responde. Tudo isso para quê, meu Deus?